Opa, já vamos dar início aqui. Programa Vida do Alvinegro. Programa Vida do Alvinegro, aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, tudo que é rede social, estamos aqui conversando com o torcedor alvinegro. Daqui a pouco, estamos aguardando aí, de repente, uma entrevista. Daqui a pouco vou conversar aqui com o Christoph Danal. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, já estamos aqui ao vivo, então vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020, programa Vida do Alvinegro comigo, Ayrton Martins. Então já vou pedindo aqui no início, para que você compartilhe a nossa live. Nós estamos fazendo uma vez por semana, todo domingo a partir das 8 horas da manhã. Mas pretendemos aí ficar fazendo algumas outras vezes durante a semana. Nós sabemos que é complicado porque os assuntos estão escassos, né, que a bola está parada, mas a gente vai tentar fazer uns 2, 3 programas por semana, estar interagindo, nem que seja trazendo alguma coisa, né, do início do futebol cearense, algumas belas conquistas do Ceará, que é para a gente preencher esse vácuo, que eu não tenho dúvida que todo torcedor do Ceará está morrendo de saudade de falar sobre o seu clube, falar sobre o Vozão. O nosso Minuto de Sabedoria de hoje diz assim: nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Gosta aí, Rosana? Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. É isso aí. Minuto de Sabedoria interessante. Eu sempre gostei de dar uma lidazinha, trazer essa mensagem positiva, né? Porque é aquela coisa. Se você só pensa em doença, em dificuldade financeira, em preocupações, ansiedade, você vai ter tudo isso de volta. Mas se você amanhece o dia falando com o Papai do Céu, falando com a Mamãe do Céu, lendo mensagens positivas, dizendo hoje eu vou ter realmente um dia ao lado de Jesus, um dia bem positivo, e aí não tenha dúvida que tu vai passar um dia bacana. Porque, tudo tem a ver com nosso pensamento. A palavra cura, o pensamento cura. Fazemos o nosso programa Vida do Alvinegro em nome de Aurorense Parafusos, o melhor local para comprar parafusos no atacado e no varejo. Avenida Augusto dos Anjos, 1713, Bom Sucesso. Telefone 3484-6533. Temos preços especiais para revendedores de parafusos. Se você tem uma loja de parafusos, uma revenda, um depósito de material de construção, quer comprar para revender parafusos, procure a Aurorense Parafusos e faça bom negócio. Rei dos Desinfetantes é distribuidor exclusivo das marcas Biobon e Estar Limpo no estado do Ceará. São produtos antialérgicos e 100% naturais. Conheça nosso repelente natural de capim-limão e citronela e aloe vera. Proteja sua família da dengue, zika e chikungunya. Não esqueça, o mosquito mata. Você também pode revender nossos produtos, lucros que podem chegar a 100%. Liga agora, 98787-1039. Nossa loja fica na Avenida Viena, Uene, 812, Lago Jacareí. O rei do desinfetante, o fim da picada. Só falar com meu amigo Selmo Camargo, que ele também está disponibilizando, comprou várias carradas aí de álcool gel não, álcool líquido, 70%, aquele que está sendo muito utilizado aí nessa pandemia do vírus chinês, e graças a Deus, sucesso total. Se você tiver interesse de comprar um galão de 5 litros, preço pela metade ou um terço do que estamos sendo vendido por aí, é só você ligar para o meu amigo Selmo Camargo. Tem aquele 9 antes, né? 8787-1039.
39. Meus queridos irmãos alvinegros, abraçar aqui o Paulo César dos Anjos, acompanhando já o programa, o Nilo, o Selmo Camargo, abraço Selmo, Luciana Viana, Paulo Mendes, Carlos Gardel do Putiu, o Carlos Gardel lá do Baturité. E falar em Baturité, o consulado alvinegro de Baturité também está entrando nessa questão aí da solidariedade e fazendo campanhas lá para ajudar as pessoas mais necessitadas nesse problema gravíssimo que está todo o Estado, todo mundo passando. E daqui vai os meus parabéns para o pessoal do Consulado Alvinegro de Baturité. De repente pode servir de modelo para que todos os outros consulados alvinegros espalhados no estado do Ceará, entre eles o de Quixaramubim, tá? O de Quixadá, e de todas as outras cidades que possam contribuir, até porque é o momento de nós nos solidarizarmos com aqueles nossos irmãos que estão precisando, está todo mundo precisando, né? Porque numa crise dessa, todo mundo está em risco. Mas se a gente puder, vamos dar uma mãozinha àqueles que menos podem. E não só do estado do Ceará, os consulados, como do Brasil afora. Olha, eu estava procurando aqui algumas notícias sobre o retorno do futebol. Né? Todo domingo eu tenho falado sobre isso, porque não tem como deixar de falar. E aí as notícias são escassas. Tá? Muito pouco. O que eu vi, por exemplo, foi que na Europa o campeonato holandês, chego já no brasileiro, o campeonato holandês, o pessoal lá da confederação resolveu de que não tem tempo para o campeonato, para o futebol retornar. Ou seja, já disseram que esse ano praticamente está tudo paralisado, tá certo? Parece que as esperanças do povo holandês em relação ao futebol, elas desapareceram para 2020, já divulgaram que não vai ter campeão lá na liga lá da Holanda, ninguém vai subir, ninguém vai ser rebaixado, ninguém vai ter vaga para a liga, para nada. E olha que o campeonato estava em curso. E sendo assim, já tinha evidentemente o primeiro lugar, o segundo, o penúltimo, o último, né? Mas eles resolveram, e eu entendo que isso seja realmente a melhor saída. Já falei aqui no programa Vida do Alvinegro que, no meu entendimento, alguma coisa parecida tem que ser feita aqui no Brasil. Se Deus quiser, vamos retornar, nem que seja lá na segunda quinzena de maio, a minha torcida. Eu tenho certeza de todo brasileiro desportista, porque o que nós sabemos, o que acompanhamos nas redes sociais aqui, o torcedor escancara que está morrendo de saudade de ver o futebol, morrendo de saudade do Vozão. Então vamos torcer que volte. Agora, penso eu, digo mais uma vez isso aqui, que alguns campeonatos, como por exemplo os estaduais, não deviam continuar. Não deviam continuar. Pela escassez de datas. Olha, campeonatos estaduais, campeonatos regionais, né, no caso o Ceará disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o que mais? Série A. E tem clubes, muitos clubes aí, que vão disputar o quê? Ainda a Conmebol e a Libertadores da América. Então é muito campeonato, é muito jogo. Então, no meu humilde pensamento, vamos acabar o que pode ser acabado. Campeonatos estaduais. Não tem. Pronto, quando você for ver daqui a 10, 20 anos, a lista dos campeões estaduais, cariocas, paulistas, pernambucano, baiano, cearense, vai dizer 2020, um traço bem grande. Não houve campeão. E Zé Fini. Penso eu que seria o melhor. Para quê? Para justamente nós termos condições de fazer uma Série A com mais calma, com mais tranquilidade. Porque já se falou aí há alguns dias, algumas semanas, para mim uma loucura, duas loucuras. O campeonato ser disputado todo o estado de São Paulo, para mim, sem cabimento essa história.
E a outra é que poderíamos ter jogos de 48 em 48 horas. Para mim, outra coisa sem nexo. Tá? Então, se de repente acabamos os campeonatos estaduais, vai sobrar nada para que seja disputada a Série A, mas na calma. E dependendo do que vier a acontecer, né, porque ninguém sabe de nada. Sei lá, pode até pensar também em acabar a Copa do Brasil, já que o campeonato Série A é o campeonato mais importante do futebol brasileiro. Bom, mas isso são conjecturas. Eu peguei também, atenção, eu peguei também uma entrevistazinha do diretor-geral da CBF, Walter Fielding, parece que é assim o nome do homem. E eu anotei aqui para não esquecer, vê aí, dentro desse tema. Ele disse o seguinte, ele deu uma entrevista para o Esporte Interativo. Ele diz que os estaduais terão tempo para serem cumpridos. Palavras do diretor-geral da CBF. Acabei de dizer que eu penso o contrário, mas quem manda é ele, não sou eu. Ele disse também que o futebol não tem data para voltar. Isso aqui é grave, viu? Futebol brasileiro não tem data para voltar. Ninguém sabe. Vai depender aí dessa pandemia. Do vírus chinês, se vai logo embora. É pedir a Deus que sim. Por todos os motivos, não é só pelo futebol. O futebol talvez seja o menor. Né? Ele falou também o seguinte, que as datas internacionais devem demorar mais ainda. E aí eu concordo, sem dúvida. É a questão da hierarquização. Você prioriza o que tem que ficar aqui no topo. O que é o mais importante? Então, as datas internacionais, aí sim, se não for possível anular, né, porque tem muitas coisas que rodeiam esse meio, que seja empurrada mais para frente. E aí não tem dúvida que vai ajudar nos campeonatos locais, que é justamente para que se possa ter condições de organizar um pouquinho melhor aí a nossa Série A e, se for preciso, Copa do Brasil, se for preciso, os estaduais. Outro detalhe importante que o diretor da CBF falou, ele diz que a CBF aguarda fundo emergencial da FIFA e também da Conmebol para repassar os clubes. Interessante, né? O que se comenta ao longo das décadas é que a CBF é uma verdadeira fábrica de dinheiro, né? Uma casa da moeda. É uma verdadeira casa da moeda. E aqui eu não vou dizer diferente, não, sabe por quê? Porque nós sabemos o que é que aconteceu lá. Presidentes presos. Presidentes da CBF presos. Outros denunciados. Então, era uma prova de que, além de lá ter muito dinheiro, ainda tinha corrupção, ainda tinha desvio. Enquanto isso, os clubes passam dificuldades. E eles agora estão esperando essa ajuda financeira. E aí ele disse, esse diretor da CBF, nessa entrevista, de que o desportista brasileiro acha que a CBF tem muito dinheiro, mas não entende que existe, por exemplo, o campeonato da terceira divisão. Atenção, Fortaleza! Atenção, Fortaleza passou 15 anos na terceira divisão. Deve ter sofrido, graças a Deus. O Ceará nunca por lá esteve, graças a Deus. Faz muito tempo, né? Fortaleza passou 15 anos na Série C. Botando todos os anos, da década de 90 para cá. Aí, mais recentemente, foram 8 anos seguidos. Deve ter sido um sofrimento realmente incomensurável. Graças a Deus, o Ceará já correu uns riscos, mas até hoje se livrou. Pois bem, o diretor da CBF falou que não tem patrocínio para a terceira divisão, para a quarta divisão, para futebol feminino e mais algumas coisas. Falou da despesa que a CBF tem com aquele tal de VAR. Né? Isso aí é uma situação que eu acho que os dirigentes de clubes, das federações,
deveriam se sentar com esse pessoal da CBF e ter uma conversinha, tete a tete, sabe? E aí eu entro de novo na questão da prioridade, da hierarquia. O que é que fica no topo da pirâmide? É futebol feminino. Me perdoem, senhoras e senhoritas que estão me assistindo agora. Mas, assim, é prioridade disputar campeonato feminino? É prioridade? É necessário se gastar tanto com logística, por exemplo, do VAR? Eu combato isso aí porque posso estar equivocado. Mas, assim, eu vejo o futebol com mais simplicidade, sem necessidade de tantas frescurites. Futebol está se tornando muito caro, também por isso. Você vai para a questão aí que eu falei agora, VAR, árbitros de vídeo. Nós já temos, dentro do campo, o árbitro principal, 2 bandeirinhas, e temos um quarto árbitro que fica ali na borda do campo, né? 4. Aí você vai para esse árbitro de vídeo, tem quantos ali dentro, hein, daquelas salas? Eu acho que no mínimo 4. No mínimo 4. Aí se você soma 4 lá, com 4 que eu falei agora dentro de campo, são 8. Poxa vida. Poxa vida. Por que não baratear o futebol e tirar isso? Até porque todo mundo viu o que aconteceu, por exemplo, em 2019 com esse VAR. Foi mais confusão com ele do que sem ele. Então, eu sou contra o VAR, sempre fui. Até porque o futebol não é uma ciência exata. Quando eu entrei em alguns debates com algumas pessoas sobre isso, eu falei muito assim, mas, olha, pode ter a câmera em todo que é canto do campo, pode ter 1, 2, 3, 10 pessoas olhando numa sala refrigerada, entre aspas, de forma isenta, mas ainda assim, algumas dúvidas elas continuarão. Podem ser diminuídas? Sim, porque também se não tivesse nenhum benefício, aí seria o cúmulo, né? Tem alguns casos que sim, tá? O Braná está me ligando aqui, deixa eu ver aqui o que é que o Braná está dizendo aqui. Braná, já estou te esperando aqui, Braná, já estou te esperando. Pois bem, mas eu gosto muito de trabalhar com aquela questão custo-benefício. Custo-benefício. O senhor, eu vou só aqui agora, deixa eu ver aqui, pererê. Deixa eu chamar aqui o Cristóvão Braná, participar comigo. Braná, tá vendo, Braná? Estou aqui, meu comandante, bom dia. Eu acho que sim, o Cristóvão Braná vai participar agora aqui comigo. Então, antes que o Cristóvão dê o seu bom dia, só para concluir aqui esse primeiro raciocínio, o futebol está muito caro por conta disso, sabe? Eu vou para o Ceará Sporting Clube e vejo também o Ceará nessa linha. Também, deixa eu ver, Braná, o que é que está faltando aqui para o Braná entrar? Eu estou te vendo, Braná, mas... Braná? Não. Oi. Braná, eu estou te vendo aqui no StreamYard, mas cadê o que está faltando aqui? Deixa eu ver, Braná. Por isso que eu queria que você tivesse entrado no início, porque eu estou no meio aqui. Vamos ver aqui o que é que está faltando para o Braná entrar aqui. Opa, está carregando. Braná? Oi, tá me ouvindo? Braná, bom dia, Braná. Bom dia, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Cristóvão? Eu estou lhe ouvindo. Eu não estou te ouvindo, Cristóvão. Alô? Oi? Alô, Cristóvão? Oi, estou lhe ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Por que será que eu não estou te ouvindo, hein? Pererê. Porque se eu não estou te ouvindo, quem está em casa também não vai estar te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Claro. Pererê. Tá me ouvindo? Tu está me ouvindo legal, Cristóvão? Eu estou lhe ouvindo, sim. Eu estou lhe ouvindo. Tá não, o Bruno não está me ouvindo, não. Deixa eu ver, volta aqui. Estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Tá, né?
Pois, rapaz, eu não estou conseguindo te ouvir. Por isso que eu queria ter feito o teste antes, que eu não estou conseguindo te ouvir. Eu vou pegar ali o fone. Estão me ouvindo? Pois faça o seguinte, segure aí e dê o seu bom dia, que eu vou pegar aqui outro fone de ouvido. Possa ser esse aqui que seja problema aqui. Pode ser? Dê seu bom dia aí para a galera. Eu estou falando aqui sobre essa questão, não sei se você estava me acompanhando, essa questão, Braná, de CBF que está esperando ajuda financeira da FIFA e da Conmebol, que é para ver se pode ajudar a bancar os clubes da Série C, Série D e futebol feminino. Então, diz alguma coisa aí que eu vou ver, descobrir aqui por que é que eu não estou te ouvindo. Bom dia, Branal. Prazer tê-lo aqui, meu querido. Bom dia, bom dia. Está me ouvindo agora? Agora eu estou te ouvindo. Perfeito. Futebol feminino. Então, diz alguma coisa aí que eu vou ver, eu descobrir aqui por que é que eu não estou te ouvindo. Bom dia, Branal. Prazer tê-lo aqui, meu querido. Você tem que cortar teu som do Facebook. Agora eu estou te ouvindo. Deixa só da plataforma, só. Porque eu estou ouvindo o eco direto. Corta o teu som no Facebook. Ok? Estou tentando aqui ver aqui o que está acontecendo. Vai lá. Bom dia, bom dia. Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa ferramenta. Ó, eu cortei o som da tua página do Facebook, só deixando mesmo o som da plataforma, da StreamYard. E aí não tem o eco, entendeu? O que está acontecendo aqui nessa ferramenta? Ó, eu cortei o som da tua página do Facebook, só deixando mesmo o som da plataforma, da StreamYard. E aí não tem ok? Entendeu? Eu tenho um eco muito grande aí. Vai, Brandão, segura. Mesmo com delay, mesmo com uma linha cruzada, dá uma rocha aí. Ok, bom dia, bom dia. Ué, eu estava ouvindo sim um pouquinho agora, que eu cheguei agora, e realmente ainda continua um pouco no escuro, como você disse. Eu acho que as atividades devem voltar pouco a pouco depois do dia 10 de maio, ou talvez o antes, entendeu? Muitos jogadores, dirigentes, gostariam até de começar sem pública no início, entendeu? Eu acho que até na Europa eu vi falar que até agosto, o mês de agosto, seria sem pública, para poder terminar os campeonatos lá nacionais, os campeonatos da Inglaterra, da França, etc. Isso seria a primeira solução, entendeu? Para poder voltar a jogar futebol. Agora, aqui, como que eles vão fazer? Porque aqui realmente não é um país, aqui é um continente. Na realidade, cada estado é um país. E cada estado vai querer fazer do jeito que ele achar melhor, que ele pensa. Mas, realmente, de qualquer maneira, vai precisar de ajuda. Eu vou seguir ou da Conmebol, ou da FIFA, acho que a FIFA realmente se articular lá com todo mundo. Eu sei que vai ser muito difícil, que além de voltar a jogar, eu acho que todo mundo vai voltar, na realidade, em pré-temporada. Então, você terminar campeonato com já uma paralisação de um mês, mais de um mês, sinceramente, como que vai ser? É complicado, realmente é muito complicado. A Série A, quando é que ela começaria? Ficou legal agora, não ficou? Estou lhe ouvindo bem. Ficou legal, ficou sem o eco, sem a linha cruzada, não ficou? Perfeitamente, era só eu cortar um do Facebook aí. Então, realmente, fica difícil realmente de saber como que vai ser. Eu acho que, em primeiro lugar, o que prevalece é a parte financeira, como que vai ser os clubes, porque alguns clubes conseguem pagar a folha, mesmo diminuindo o salário, pagar os funcionários, e graças a Deus que o Ceará não teve essa preocupação, porque a gente sabe que tem dinheiro no caixa, mas como vai ser os outros?
É isso aí. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo José Humberto, que está nos acompanhando, e abraçar ele, o Evilásio, o Carlos Alberto, o Agostinho, que tem um programaço do Vozão, uma das poucas vozes que defendem o Ceará. E o Ceará está precisando de mais gente para defender o Ceará, para fazer marketing, porque quando você se cala, quando você deixa de estar falando sobre qualquer que seja a marca, a tendência é que seja esquecida. E a gente precisa de mais gente no rádio, mais gente na televisão, no YouTube, no Facebook, para estar todo dia falando sobre o Ceará. O André Furtado também nos acompanhando, bom dia, coerente. O Ribamar Alencar, abraço, Ribamar. O Renato Dantas, bom dia aí, um excelente domingo. Renato Dantas é o verdadeiro poeta. Cadê as poesias? Nunca mais vi uma poesia do Renato Dantas. Guilherme Negredo também nos acompanhando, o Celso, meu amigo João Monteiro, o Nilo, o Danilo, o César Machado. Cristóvão, assim, eu botei aí saindo um pouquinho aí desse retorno do futebol, eu coloquei aí, não sei se saiu no título, na descrição do programa de hoje, uma foto, meu irmão, do time de 1985 do Ceará. Você já morava aqui em 85, não? Não, eu cheguei a primeira vez em 88 e depois eu fiquei a partir de 89. Então 85 tu não tá. Eu vi, nós temos o nosso grupo A Vida do Alvinegro no Facebook, que tem 22.900 membros, 23 mil membros. E um amigo lá, Estevão, se eu não me engano, Estevão Arraes, ele colocou lá uma foto do time de 1985. Eu vi agora de manhã, na hora que eu estava procurando alguma notícia para trazer para cá. Rapaz, eu fiquei vendo esse time e eu digo, rapaz, é por isso que eu, assim, sabe, sou saudosista. Rapaz, eu gosto muito, sabe, Cristóvão? Gosto muito, assim, de falar do que aconteceu, do que foi bom, do que foi ruim, a gente esquece. E aí eu não sei se você viu algum desses jogadores aqui atuando, mas olha o time que esse amigo colocou lá, o quadro. Sérgio Nery, goleiro, lateral direito Everaldo, Argeu, Douglas e Bezerra. Olha, Everaldo e Bezerra, dois dos maiores laterais que o Ceará já teve na sua história. Acho até que Everaldo foi o melhor deles, mas nós tivemos excelentes laterais direitos. João Carlos, Jaime, e sem falar nos antigões, né? Então, Brana, você chegou a pegar algum desses aí que eu falei? Não. Argeu que eu falei é o que se tornou técnico e que recentemente Papai do Céu o levou. Isso aí você sabe demais quem é. Olha o meio de campo desse time do Ceará de 85. Caçapava, que jogou internacional. 3 meias. Por isso que eu sempre gostei do futebol ofensivo. Olha, Caçapava como volante, aí tinha Josué, o soldadinho de chumbo, um cracaço de futebol. Lira, que também é treinador, que para mim foi um baita meia esquerda, além de qualidade técnica, muita raça, muita vontade, do jeito que ele sempre mostrou, inclusive, quando treinador. Tá? E o terceiro meia desse time, Assis Paraíba. Um moreninho magrinho, jogava demais. Então, olha o meio de campo do Ceará de 85. Caçapava, Josué, Assis Paraíba e Lira. Lá na frente, Catinha e Anselmo. Que ataque esse também. Então, um timaço. É muito gostoso você falar disso, porque você lembra de momentos espetaculares, de grandes conquistas do seu time, de que você ia para o campo para realmente torcer, vibrar e sair feliz. Evidentemente que nunca, na história, nenhum time ganhou tudo. É lógico que não, que houve momentos que você sai triste, mas mesmo nas derrotas, você vendo um time desse jogar, você sai muito feliz. É muito bom, né, Cristóvão? Você assistir um jogo sabendo que naquele time, ou naqueles clubes, 2 clubes, tem técnica, tem jogadores de uma qualidade apurada. Inclusive, eu vi essa semana, você sabe que nessa época já está passando muitas reportagens, e, claro, principalmente no Sport TV, sobre a seleção brasileira, sobre os clubes, grandes clubes.
E na época do Barcelona, do Guardiola, eles foram perguntar, mas por que, da onde que vem esse futebol? Eu disse, vocês estão me perguntando, mas você já teve a seleção de 70, quer dizer, o Barcelona se baseou no futebol, na realidade, inclusive de 70 e de 82 também, que ele citou muito as seleções brasileiras de 82. Ou seja, o futebol, na realidade, é ele mesmo, como você disse, ele não mudou muito, entendeu? Só realmente o que mudou é o físico da pessoa. Claro que o preparo físico é totalmente diferente entre hoje e o passado, entendeu? Mas, como você disse, naquela época já se jogava com 4-3-3, entendeu? Com 3 meias, 3 atacantes, entendeu? Então, o futebol moderno, ele não mudou muita coisa. O que mudou, claro, é a parte tática, talvez ocupando espaços, entendeu? A parte física, principalmente, que os caras hoje jogam, além de jogar não sei quantos partidos, eles têm um preparo físico bem mais superior. Mas em termos de técnico, como você diz, jogador craque, eu acho que o jogador do passado não tem nada a ficar com inveja daqueles de hoje, entendeu? Mas, Bruno, tu não acha que a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade de craques, eu não falo só no Brasil, não, já que você é francês, né? Obviamente, lá na sua Europa também sempre teve jogador de muita qualidade e ainda tem hoje, mas assim, tu não acha que antigamente existiam em demasia jogadores de muita técnica e hoje eu diria que não sei se eu posso dizer que tem tantos. Eu concordo contigo. Eu acho que hoje o que está prevalecendo, por exemplo, é a parte da tática, que os treinadores estudam muito táticos, entendeu? E principalmente a parte da marcação. Talvez não tinha tanto marcação na época que hoje. Por exemplo, eu vou te citar um caso que eu acho que todo mundo sabe, todo mundo conhece. O Garrincha. Aquele drible do Garrincha, deixava a bola e ia fazer de quando que ia de um lado e ia do outro. Se ele fazia isso aqui hoje, ele ia perder, 90% ele ia perder a bola. Mas tu não acha que o Neymar faz parecido com ele, não, hoje? Não, Neymar é um caso diferente. Existe o jogador, aí você está falando do jogador craque, que são diferenciados dos outros. Não, mas você tocou no Garrincha, e o Garrincha, segundo muitos, você tem ideia, Bruno, talvez você não saiba dessa história, mas tem muita gente que fica na dúvida entre Pelé e Garrincha, qual era o melhor. Eu ouvi falar também que sempre. O Garrincha, você citou o Garrincha aí, é um jogador excepcional. E aí eu trouxe para dias de hoje o Neymar, porque eu vejo que o Neymar também faz alguns malabarismos com a bola. O Neymar, como eu falei para ti, são jogadores diferenciados. São poucos hoje no planeta, jogador diferenciado. Enquanto naquela época, talvez tinham muito mais craques, entendeu? Ele estava citando, por exemplo, na seleção de 70, aquele meio do campo, não era um jogador só, por exemplo, que faz a diferença, e os outros que completavam. Era todo craque, entendeu? Hoje é muito difícil realmente de você encontrar um craque. E aí estava citando a seleção brasileira de hoje, por exemplo, que seria o Neymar e os outros seriam o coadjuvante, entendeu? Tem ótimos jogadores, maravilhosos, entendeu? Super jogador em cada time, mas aquele que está sobressaindo é o Neymar, entendeu? Eu acho que em termos de clube, o Ceará hoje é a mesma coisa. Você citou um bocado de craque do passado, e hoje, quem seria o craque do Ceará hoje? Me diz. É isso que eu estou puxando aqui contigo, né? Antigamente, você via craques em toda esquina. Eu, por exemplo, eu joguei muitos anos subúrbio, tá? Joguei muitos anos subúrbio aqui na capital. E tinha jogadores no meu time, como, por exemplo, vou citar só um, João Bosco. Esse João Bosco, que evidentemente você não sabe quem é, grande abraço se ele estiver me acompanhando agora, ele mora em Salvador, mas é cearense, é aqui do Benfica, meu querido amigo. O que é que acontece? Ele era filho de talvez o maior zagueiro que o Ceará já teve na sua história, que foi o jogador Damasceno. Os mais antigos, César Machado, com certeza vai lembrar. Eu não peguei, logicamente, o Damasceno jogando, mas dizem que a bola vinha, Branado, do jeito que viesse, não tinha negócio dele dar um bicão para frente, não. Dizem que ele dominava no peito, a bola descia obedecendo ele, e dali começava a jogada do Ceará. Não tinha negócio de chutão, de perna de pau, de pancadaria, não. Era um craque, mesmo sendo zagueiro. E esse filho dele, João Bosco, era o craque do nosso time que eu jogava. O nosso time que eu, começando na década de 80, era o Valência.
Era o Valência aqui do Benfica, tá? E eu estou citando ele, que era um jogador extraordinário. A qualidade que o Bosco tinha era uma coisa assim, só pode dizer quem jogou com ele, quem viu ele jogando. O que é que eu quero dizer com isso? É que até no subúrbio, você encontrava jogadores extraordinários. Tá? Então, não sei, é um conjunto de fatores. Né? Tá sendo, por exemplo, a especulação imobiliária. Antigamente, Cristóvão, quase toda esquina, num bairro, você encontrava 2, 3, 4, 5 campos de futebol. Estou falando aqui, Fortaleza, tá? Não sei lá na Europa. Mas aqui, por exemplo, era assim. Você vai bater uma bolinha ali. Você tinha um campo bem aqui, tinha um campo bem ali, outro bem acolá. Então, com isso, facilitava também a proliferação de jogadores de futebol. Hoje não, hoje é todo. Não tem. Você vai olhar para o campo, se ele tiver um terreno ali sem ser utilizado por nada, com pouco tempo já está sendo construído um condomínio. Então, isso também, de repente, pode ter diminuído. Isso que você falou é fundamental, a questão física. Hoje o jogador só consegue atuar bem se ele estiver bem fisicamente. E aí eu volto para Neymar, para Messi, para o próprio Cristiano Ronaldo. Quer dizer, vê se o preparo físico, a condição física desses três não é top. Vê se eles jogariam o que eles jogam hoje, se eles não tivessem sempre 100% condicionado fisicamente. E acho que uma terceira situação, para te ouvir, é essa questão tática. Penso eu que, pelo fato de se priorizar a questão física hoje, que é necessária, veio a necessidade também de se ter uma tática mais apurada. Então, hoje, é privilegiada mais a tática do que a técnica. É isso que eu vejo no frigir dos ovos. Olha, a parte física é tão importante que eu me lembro, estou para dar um parênteses, em 2002, na Copa do Mundo, o Zidane chegou lá totalmente machucado, ele só se recuperou na terceira partida contra o Uruguai, mas ele não conseguiu classificar a França, porque fisicamente ele estava mal. E tecnicamente todo mundo sabe quem foi o Zidane. Mas se você não tiver preparo físico hoje, infelizmente, tanto em seleção que em clube, e hoje a gente dá para ver o Ceará, quando o Ceará está mal fisicamente, entendeu? É totalmente diferente que se ele estiver bem fisicamente. Foi o ano passado, retrasado com o Lisca, quando ele recuperou o time do Ceará no fundo da tabela, mal fisicamente, o preparador dele chegou e começou a dar outra cara do time, primeiro fisicamente. Porque o Ceará sempre teve esse problema. Ou jogava um tempo e outro tempo não jogava, mas quando conseguia jogar 2 tempos realmente bem fisicamente, era outro Ceará. O torcedor estava vendo isso. E em termos realmente de jogador diferenciado, eu estava até pensando agora, quem foi o último jogador craque do Ceará que eu vi jogar hoje, os últimos anos? Eu acho que, para mim, o Magno Alves, que foi o mais diferenciado de todos. Depois existe bom jogador, por exemplo, o Ricardinho, a gente sabe que é um jogador diferenciado, mas hoje ele não tem mais preparo físico. Não, mas não é craque, né? Não vamos falar em craque. Ele não é craque. Magno Alves, concordo inteiramente contigo. Magno Alves, cracaço. Pois é, mas o Ricardinho não é craque, mas é um jogador que é realmente um pouco diferenciado dos outros, mas tem a dificuldade que ele não tem preparo físico, então, infelizmente, ele só pode jogar naquela posição, entendeu? Na frente e ponto final. Sabe que não pode contar com ele 90 minutos subindo, descendo, porque hoje você vê, é um absurdo que os jogadores correm hoje, entendeu? Claro, e também tem o número de partidas que o time faz. Quanto o Ceará faz de partida hoje? Esses últimos anos? 60, 70, 80 jogos por ano. E quando fazia no passado? Só tinha o Campeonato Cearense e a Série B. De vez em quando se classificava para... O Campeonato Cearense era um ano inteiro, rapaz. Pois é, entendeu? Então, realmente é totalmente diferente. E também, naquela época também, que eles recebiam uma ajuda, a gente já sabe que infelizmente não, ou felizmente não existe mais, aquela ajudinha da agulha, como você disse, que não tinha controle antidoping, e a gente sabe que muitos jogadores, infelizmente, funcionavam um pouco assim também. Mas eu acho que hoje, realmente, para você encontrar craque, e até dentro dos próprios times, tirando o Flamengo, realmente você tem craque de bola, e talvez o Palmeiras tenha um 2, mas e os outros?
Entendeu? Nós vamos continuar esse papo que é legal, e o torcedor, a gente está conversando aqui com o torcedor, por quê? Porque não tem como a gente falar o quê? O Ceará jogou ontem, o Ceará vai jogar amanhã, o Ceará se representou? Não, então a gente tem que puxar esse assunto que eu acho que é muito interessante. Mas deixa eu falar aqui de uma coisa. Deixa eu ver aqui se vai sair. Ó, eu estou vendo aqui, o Magno César está dizendo aqui. Oi, Renato. Não, eu estou vendo aqui o comentário do Magno César, que está dizendo aqui: se hoje estivesse a quantidade de campos que existia antigamente, encontraríamos mais craque e menos usuário de craque. É verdade. Porque eu falei, show, como é o nome dele aí? Magno César. Mas olha. Perfeito, Magno. Perfeito, perfeito. Só tem uma coisa. O número Renato, por favor, repita essa mensagem dele aí que eu achei linda demais. Se tivesse mais campos de futebol, teríamos mais craques e menos usuário de craque, foi isso? Exatamente. Eu gostei. Não, mas aí que tá, deixa eu ver, aí deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Ele tá certo, tá. Mas o número de campo existe. O problema é que antigamente, e aí você está citando no subúrbio, o jogador que se destacava no subúrbio há 30 anos, 20 anos, 30 anos atrás, pô, se o cara é craque, leva lá para o Ceará, o cara ia lá e tem oportunidade. Hoje, meu amigo, você não entra mais nos clubes profissionais para você fazer um teste, para você... A primeira pergunta que faz na portaria, quem foi que ele indicou? Segura só um pouquinho aí, viu, Branato? Segura só um pouquinho aqui que a bateria tá morrendo. Eu vou ver, acho que deu um derrocou aqui. Só um minutinho. Tá. Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que hoje, infelizmente, quando o jogador que você vê lá no subúrbio ou nos campeonatos assim, regional, amador, se destaca, aí você leva lá para o Ceará, por exemplo, a primeira pergunta que ele faz na portaria, quem foi que ele indicou? Então, craque, como disse o Magno César, nos campos existe. O problema é o jogador entrar. E isso que está o problema hoje. Se você não tiver alguém que é conhecido dentro do clube, que está acostumado aí, tipo um empresário, realmente alguém que tem força, eu diria, conselheiro, essas coisas aí, o jogador não entra. Então, tem muitos craques que se perdem hoje na cidade, nos campos, em subúrbios, porque, infelizmente, eles não estão dando mais oportunidades. Estão dando oportunidades. Ok. Facilidade de menor preço. Primos, motopeças, essa eu compro porque conheço. Primos, motopeças, seu distribuidor de bons negócios. Motopeças. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanãú. Primos Motopeças. Fone 3211-8350. Primos Motopeças. Facilidade e o menor preço. Primos Motopeças. Nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanãú. Primos Motopeças. Fone 3211-8350. Abraçar meu amigo Daniel de Primos Motopeças. Trabalhamos em nome também de C2 Engenharia e Arquitetura. Fundada em 2005, a C2 Engenharia e Arquitetura trabalha com projetos, laudos, obras residenciais e comerciais. Somos especialistas em obras habitadas, fachadas, impermeabilização e recuperação das estruturas. Venha fazer seu orçamento 3289-1055. Fala com Edgar Rizzi pelo 98915-0350 ou com Paulo Siqueira pelo 988015146. Eu falei C2, Engenharia e Arquitetura. Ana, pode continuar. Não, tranquilo. Então, eu estava dizendo, falando a respeito dos craques, então, como o Magno César estava dizendo, mas craques existem muitos. Tem muitos hoje, entendeu? Só que, infelizmente, eles não estão dando mais oportunidade. Hoje é um círculo muito fechado, entendeu? E realmente é complicado para você trazer um jogador que, de repente, você encontra em subúrbio, como você estava dizendo, mas, infelizmente, eles não deixam mais entrar.
Entendeu? Que é a primeira pergunta que faz na portaria, quem foi que indicou? Eu acho isso um absurdo. Então, muitos craques se perdem, infelizmente. Hoje, eu não vou dizer que é profissional, mas é muito restrito, é um meio muito restrito. Ana, quer dizer que, na tua concepção, isso não é fantasia, isso realmente existe. A história do QI, quem indica, existe isso mesmo? Com certeza, e mais que nunca, meu amigo. Com certeza. Eu não vou citar caso que aconteceu até quando você manda o jogador, mas isso aqui existe, entendeu? Tanto que hoje você escuta pai de jogador lá no CT, Cidade do Vozão, pai de jogador que diz, rapaz, como que pode, rapaz? Tem jogador que estão lá que não sabe nem chutar a bola. Como que pode um negócio desse? Como que eles conseguem entrar e treinar no Ceará? Enquanto você leva um jogador craque... Eu vou fazer agora o papel do advogado agora de defesa. Pois tá vai. Certo? Bruna, isso eu estou hipotetizando. Tá? Isso não seria, de repente, uma desculpa do pai, porque nós sabemos que, para o pai, o filho sempre é o melhor que tem na escola, é o mais bonito, é o mais inteligente e é o melhor que joga futebol. Então, isso não seria, pelo menos, um motivo para se analisar caso a caso. De repente, pode ter acontecido isso em alguma situação, mas em muitos casos é o fato do jogador não dar conta. E eu vou te... Não, responde, porque eu tenho outra colocação em cima disso. Não, pode existir realmente esse fato que o pai fica, não vou dizer com ciúme não, mas é aquela história. Porque meu filho não... de qualquer maneira, cada pai, o filho dele é o melhor do mundo, a gente já sabe disso, entendeu? Mas tem gente que são realistas, tem gente que vão lá para ver, entendeu? O filho dele pode até estar lá dentro, mas o cara tem um pouco de conhecimento, vê que realmente tem alguns atletas, realmente, que hoje... Eu acredito que hoje a seleção ela está bem mais selecionada, como se diz. Rigoroso, pronto, exatamente, rigoroso. Por quê? Porque existe um trabalho do Ceará que talvez hoje é muito mais, eu diria, profissional, e inclusive até eu entrevistei, foi o ano passado, o João Marcos, que hoje ele faz tipo olheiro a partir dos 11, 12 anos. Então ele já seleciona já um critério bem mais jovem, hoje realmente. Para você ter uma carreira, você tem que começar muito jovem. Existe caso Mas ainda continuando nesse tema, eu falo isso também porque eu me preocupo, porque eu sou alvinegro, evidentemente, e sei que no passado acontecia muitas coisas assim complicadas, sabe? Antes mesmo do Ceará comprar o Cidade Vozão, ali o centro de treinamento em Taitinga, o Ceará tinha dentro de Carlos de Alencar Pinto as suas escolinhas. É bem verdade que hoje... Pois não. Quem era o responsável? Dimas Filgueiras. Tá? Não, pois é, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui se falava de que os melhores iam para o Vitória, para o Atlético do Paraná, para o Corinthians, não sei para quem, e ficavam os piores. E as más línguas diziam que era porque isso era uma coisa programada, que ninguém fiscalizava, mas assim, o Ceará hoje é um clube que a diretoria até se gaba por ser profissional, a gente fica confiando e desconfiando, tá certo? Mas a gente não pode querer acreditar que hoje o fator principal de inclusão de um garoto lá no nosso centro de treinamento se dá por conta disso aí, do quem indica. Foi fulano de tal. Eu digo isso, Brana, porque eu já passei por algumas coisas desse tipo, tá? Inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, pais me procuraram. Aí, tu que é lá de dentro, não sei o quê. Cara, facilita aí. E muitas vezes eu entrei em contato com o Mazinho Patrão, que veio sair recentemente, mas eu passei um patrão, passou o quê? Mazinho Patrão, na verdade, ele entrou ali, ainda era na época do Eugênio Rabelo. 2006, 2007. Aí, quando o Evandro entrou em 2008, parece que 15 de março, ou foi 19 de março de 2008, inclusive eu era diretor do Evandro na época, o Evandro começou a ter um olhar especial para a base. Ainda, isso é importante a gente falar, Bernardo, porque tem muito torcedor que tem memória curta. O cara acha que, por exemplo, o Ceará nasceu em 2008 para cá. O cara não sabe da história maravilhosa, belíssima do Ceará. E o cara, às vezes, também faz o link, faz a ilação
com base da cidade de Vozão. Não. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Agora eu estou na dúvida se o Ceará comprou foi em 13 ou foi em 14. Eu acho que foi em 13. Mas até esse período aí, o Ceará tinha sua base lá em João Pessoa ali. E realmente tinha problema. Mas, voltando ao que eu falei, por inúmeras vezes, eu fui procurado para facilitar. E todas as vezes, e aí eu não posso negar, em todas as vezes que eu procurei o Mazinho, o próprio Eduardo Arruda, eu andei falando com ele, que assumiu recentemente. Antes do Eduardo Arruda, quem tomava de conta lá também, pelo menos da garotada toda de seleção, era o Anderson Batatais, que hoje é treinador do Ferroviário. Você sabe disso, sabe? Então, com o Anderson Batatais, por exemplo, eu levei um rapaz do Rio Grande do Sul, inclusive o pai dele passou a ser meu amigo à distância, claro, a gente nunca nem se viu pessoalmente assim, mas de vez em quando passa uma mensagem para mim, é gente boa demais, gostei demais da família, porque eu dei essa mãozinha, eu digo, não, pode mandar o garoto para cá, moral da história, para não incompridar muito aqui o assunto. Fui buscar o menino no aeroporto, me responsabilizei para cuidar dele, falei com o Anderson Batatais, gentilmente disse aí, me explicou e traga, levei o garoto para lá. Isso tem o quê? Penso eu que uns 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos. O que eu quero dizer é o seguinte, que o garoto veio, teve a oportunidade, treinou pra caramba, passou uma semana treinando e não foi aprovado. Então é isso que eu quero dizer. Tudo bem que você pode dizer, não, mas ele foi porque você indicou. Tá certo, pode até ser. Mas ele teve a oportunidade. Ele treinou. Então, ele não passou. Eu confesso que não vi nenhum treino físico, nenhum treino técnico, mas não foi aprovado. Então, acontece muito isso. O pai reclama, porque o meu garoto joga melhor do que aquele outro ali, mas não deram chance porque não tem um cacique por trás. Então, é só de se ter um cuidadinho disso aí, para que a gente não cometa, né, de certa forma, alguma injustiça. É muito complexo, realmente, esse assunto. E hoje, por exemplo, uma coisa que é diferente do passado. Hoje, todos os clubes hoje estão cercados, rodeados de empresários, de jogador, querendo colocar o deles. Quer dizer, hoje tem mais essa dificuldade. Então, realmente, é complicado hoje de você saber manter, por exemplo, umas categorias de base, entendeu? E quando você tem uma estrutura hoje como o Ceará, porque antigamente você falava, mas a categoria de base estava lá em Carlos, em Capito, mas não tinha estrutura nenhuma, você sabe disso. Tinha um campo pequenininho ali para os meninos. Mas agora eu vou lhe interromper de novo. Mas mesmo assim tinha. O Ceará teve uma época aqui com os garotos, os meninos do Lula, que só saiu craque. E não foi de centro de treinamento com baita estrutura, não. Foi lá dentro da nossa sede. Josué, não. Ayrton, Ivanildo, Jean, Claudemir, da Silva. Tinha um lateral esquerdo que fez até jogou contra o Palmeiras em 94, que agora me fugiu, não. Claudemésio, parece. Ou seja, teve uma geração, Brana, que saiu grandes jogadores. Então, assim, eu acho que tudo você tem que contextualizar. Naquela época era mais difícil? Sim, mas ainda assim havia condição de criar jogadores. Mas talvez porque naquela época era mais fácil de você chegar, levar o jogador, bota esse cara para treinar. E se realmente era diferenciado de craque, ele ficava. Hoje você é muito difícil, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tudo então, bem. Hoje, os clubes, claro, a estrutura mudou totalmente, mas a concepção também mudou. Por quê? Hoje são milhares de jogadores. Quantos jogadores hoje gostariam de entrar em um clube grande, de poder treinar? Então, realmente é muito difícil, Então, como que é feita essa seleção hoje? Aí seria realmente um tema interessante lá na cidade do Vozão, lá no CT, para saber realmente como que é feito hoje essa seleção, entendeu? Eu sei que eu entrevistei o João Marcos lá no programa Ceará de Todos, e realmente ele está fazendo esse trabalho dos meninos de 11, 12 anos, entendeu? Então o trabalho dele é conversar com os pais, com tudo, porque hoje realmente existe também um fora de campo que é muito importante, a estrutura familiar, que realmente o mundo mudou totalmente hoje em relação ao passado,
Mas existe um trabalho que é feito já desde esses meninos de 11, 12 anos. Só para te dar uma coisa aí, eu vi uma reportagem o ano passado, retrasado, na Europa, os empresários oferecem jogador para os grandes clubes. Quando eu falo os grandes clubes, eu falo Barcelona, Real Madrid e companhia, eles vão buscar os meninos já de 8 a 10 anos. É brincadeira, né, velho? É brincadeira. 8 a 10 anos ele já faz uma peneirada dentro desses clubes. Imagina. Então, você vê hoje a quantidade que tem hoje de jogador querendo entrar em um clube grande. É um absurdo. E o Brasil, Branado, daqui a pouco a gente vai continuar, mas é um assunto bacana, porque o Brasil, nada contra, eu brinco muito contigo, te insulto muito, né, falando da Europa, que eu sou maior no Brasil, aquela brincadeira que eu faço contigo, mas tirando isso aí, falando bem sério, o Brasil, além de sempre ter sido um celeiro de craques, né, porque a Inglaterra que criou o futebol, mas, na verdade, eu diria que o país do futebol é o Brasil até hoje, mesmo com a qualidade técnica tendo sido bem diminuída, sem dúvida, mas ainda é. Até porque, querendo ou não, o Brasil ganhou 5 títulos mundiais, e ganhar um é difícil, tá? Um é difícil, quanto mais 5, certo? Então, assim, além disso, do Brasil ter essa tradição de formar grandes jogadores, Cristóvão, é outra coisa que não há como fugir dessa realidade. O nosso país, e você disse no início da sua fala aqui no nosso programa Vida do Alvinegro de hoje, o Brasil é um país continental. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, até a matemática prova que é muito mais fácil o Brasil aparecer com muito mais grandes jogadores do que qualquer um outro país, com exceção da China, da Índia, que tem 1 bilhão. Mas aí nem futebol vamos dizer que tem. Mas daqueles países que desenvolvem bem o futebol, que são tantos e tantos na Europa, na América do Sul, nenhum tem. Talvez nem a metade da população que tem o Brasil. Então, é mais um motivo a nosso favor do Brasil de nós criarmos. Então, nós vamos já continuar falando nisso aí, é importante esse tema. Eu queria que você desse uma olhadinha nas mensagens. Enquanto você olha, deixa eu jogar aqui esse comercial, porque senão a gente não vai ter como fazer o nosso programa. Tá bom? Olha aí as mensagens. Tá saindo bem, Ronaldo? Facilidade de menor preço. Primos, moto, peça. Essa eu compro porque conheço. Primos, moto, peça. Seu distribuidor de bons negócios. Moto, peça. Primos, moto, peças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanaú. Primos, moto, peça. Fone 3211-8350. Primos Motopeças. Facilidade e o menor preço. Primos Motopeças. Nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanaú. Primos Motopeças. Fone 3211-8350. Beleza. Branado, tem algumas mensagens aí? Não, tem, claro. Mandar um abraço também para o Renato Dantas, que está ouvindo o que você falou. Fábio Vozão, bom dia. Aí, Matinho, grande Cristóvão, tem um domingo abençoado por Cristo, aqui de Cascavel, ouvindo o programa. Nosso amigo Antônio César, o xerife que está lá, direto do Horizontino, Rio Grande do Sul. Eu sou Vozão e Toulouse. Ainda bem que é Toulouse também, senão eu ia cortar ele logo. O Antônio está falando aqui, deixa eu ver, Magno César está dizendo. Ele deixou outro recado também. Tem também o Assis Pereira. Hoje tem um atravessador, o empresário que não tem interesse com peladeira de subúrbio, tá certo. E o Magno César está dizendo de novo. Tem muitos pelas de pau que tem um empresário forte e entra nos clubes, enquanto isso, quem não tem empresário pode até ter qualidade, mas não tem oportunidade. Vamos falar do ano passado, por exemplo. O Galhardo. Esse da mensagem é o mesmo daquela hora que falou do negócio do craque? É o mesmo. O Magno César. Opiniões aí do amigo. Não, mas vamos falar aqui, você lembra do ano passado? O Thiago Galhardo trouxe o irmão dele. O irmão dele que foi lá para fazer a Copa Faros Lopes, ele nem titular ele era da Faros Lopes. Mas quem era o empresário dele? Era o irmão dele. Não tem dúvida.
É isso que está acontecendo hoje no futebol, entendeu? Então, realmente é complicado, entendeu? Você continua já, se eu só dar uma palavrinha sobre isso aí, olha, isso aí faz a diferença, sim. E aí entra até outro quesito também, a questão da sorte. Tem gente que nasceu com tudo virado para o céu, para a lua. Tem outros que não. Tem uns que não se esforçam tanto e conseguem tudo. Outros se matam, lutam pra caramba e para conseguir o mínimo na dificuldade. E essa questão aí que ele falou também é verdadeira, também é importante. Técnico de futebol. Técnico de futebol, você vê às vezes um técnico bom, parado, demora a conseguir um emprego. Tem outros que a gente não vê tanta qualidade assim e não falta o trabalho para o cara. Jogador de futebol é só que a gente vê em toda esquina. Às vezes você fica besta, como é que um jogador desse continua empregado? Sai de um clube, rapaz, não vou longe não. Felipe Cardoso, eu torço pra caramba por todo mundo, deixar bem claro, que eu não gosto muito de dar pancada em um jogador, porque querendo ou não, constrange um pouquinho, porque sabemos que é a profissão do cara, o cara quer viver daquilo ali, tem família, então há momentos que não tem como você fugir, mas sempre que possível eu evito muito de dar muita pancada. Mas eu vou me obrigar a falar agora de um caso, Felipe Cardoso, aquele jogador que veio para o Ceará no ano passado. Você lembra do centroavante? O Ceará dispensou o garoto, do Santos, né? Parece que tem 20, 21 anos de idade. Começo desse ano, Bernardo, ele já estava no Fluminense, Bernardo. Então, isso é uma prova inequívoca dessa história do que o rapaz tocou aí, de que se você tem a sorte de ter um bom empresário, meu irmão, aí não falta emprego para você nunca. Até porque futebol é momento. E se você se basear o momento do Felipe Cardoso que passou no Ceará, entendeu? E até mesmo no final do Santos, qual o momento que ele teve para o Fluminense recrutar um jogador desse, me diz? Exatamente, por isso que eu trouxe esse assunto. É por isso que eu estou dizendo que muitos são os empresários realmente que fazem a diferença. O AB de Viano Neto está dizendo aqui, o garoto quando joga, os clubes sérios seguram devido ao profissionalismo, é verdade. E o Magnocés de novo está dizendo, o último dirigente alvinegro que teve coragem de garimpar jogador no subúrbio foi o Emanuel Gurgel e conseguir revelar alguns bons atletas. Talvez ele está se referindo àquelas atletas que você citou no passado, entendeu? Não, é outra época, mas é verdade o que ele está dizendo aí. Embora o tempo do Emanuel Gurgel tenha sido restantinho, teve problemas e saiu, mas de qualquer maneira deu sim a sua contribuição, até porque, como eu sempre digo, eu reconheço o trabalho de todos os presidentes que passaram por causa de Alencar Pinto, e todos, sem exceção, terão o meu respeito e a minha admiração. Evidentemente que uns conseguiram mais, outros menos, mas todos deram a sua conta de contribuição. Braná, se tiver mais alguma mensagem, tu vai mandando aí. Tem mais mensagem aí agora? Não tem não, por enquanto não tem, mas não sei se você citou no início que essa semana foi aniversário do Sérgio Alves, não sei se você falou no início do programa. Não, falei não. Certo, inclusive, ele é o treinador do futebol feminino, das meninas. Certo, então ele fez 50 anos. Parabéns, o programa Vida do Alvinegro rende homenagem ao Carrasco, Sérgio Alves, um dos maiores. Tem muitos torcedores do Ceará que apontam o Sérgio Alves como o maior ídolo da torcida. Aí fica de cada um. Para mim, eu respeito também eternamente o Sérgio Alves, o Gildo, todos que passaram, mas para mim, o número 1 para mim é o Mota, não por ser o melhor jogador, mas por ter uma identificação ainda maior com o clube. Mas o Sérgio Alves, sem dúvida nenhuma, para mim, é top. É top, top, top. E nossos parabéns, programa Vida do Alvinegro, te parabeniza, meu querido Sérgio Alves, e que você tenha sucesso no futebol feminino. Eu já disse hoje, Bruno, perdão às senhoras e senhoritas, certo? Até porque eu amo as mulheres. Eu tenho esposa, 2 filhas, 2 irmãs, sem falar cunhado e etc. Então, eu amo as mulheres. Mas, assim, eu não sei se nós devíamos separar algum dinheiro para gastar com futebol feminino. Eu não sei. Aí, não, mas é porque a CBF exige. Aí, tudo bem. Então, que ele tenha sucesso. Agora, ele já passou por lá pela base do Ceará também, viu, Bruno? Uma coisa é você diferenciar o ídolo e o craque. São 2 coisas diferentes, entendeu? Eu acho que o Sérgio Alves foi um craque de bola, foi um artilheiro, um baita de artilheiro, sem comentários.
Mas o ídolo talvez é como você está dizendo, é aqueles que realmente têm identidade com o clube. Eu acho que Mota tem muito mais identidade com o clube hoje que o Sérgio Alves, eu acho, entendeu? E você está certo. Por exemplo, o maior craque que a gente já viu passar talvez uns 10, 20 anos foi o Magno Alves, mas ele não tem entidade, ele não tem assim, a entidade com o clube. Concordo plenamente. Cracaço, mas ele é do Fluminense, ele foi revelado no Fluminense, ele é do Rio, entendeu? Então, são duas coisas diferentes. Você não pode diferenciar o ídolo do craque. Eu acho que o Sérgio Alves foi um cracaço de bola, foi, como você diz, carrasca, artilheiro, mas dizer que foi o ídolo, aí eu acho que... Não, eu respeito aí o seu... Ele é um dos ídolos, um dos. Bom, é isso que eu ia dizer. O Sérgio Alves, eu diria duas coisas. Foi matador, craque, fazia gol de tudo que era jeito, e principalmente nos clássicos, e também é um dos maiores ídolos, sem dúvida. Eu apenas, entre um e outro, eu deixaria um pouquinho só mais acima o Mota, por essa identificação maior ainda que o Mota tem. Mas o Sérgio Alves, não tem dúvida, também é ele. Então, sucesso para ele. Braná, para a gente ir aqui já caminhando para o final do programa, que já está ficando longo o programa, ainda sobre a base, eu vi no site do Ceará hoje, no site oficial, hoje, 5 horas da manhã, eu estava dando uma olhadinha nas novidades do futebol. Eu vi que teve um portal aí que fez um estudo, né, uma pesquisa, um trabalho, e apontou a base do Ceará Sporting Clube como a melhor do Nordeste de 2016 para cá, dentro do que nós estávamos falando. Então, é importantíssimo a base, nós já estamos aqui há uns 5, 10 minutos falando sobre isso, e eu queria te ouvir a esse respeito. Não, eu vou te ouvir, depois eu emito a minha opinião. Você tomou conhecimento disso? O que é que você acha desse momento? De 2016 para cá, o Ceará é apontado como a melhor base do Nordeste. Olha que no Nordeste tem... Eu vou até esquecer o time de Pernambuco, mas eu vou botar 2 monstros que sempre revelaram grandes jogadores. Vitória e Bahia. Concordo plenamente. Eu ia falar, inclusive, esse assunto que era muito importante. Uns semanas atrás, eu acho que talvez no início dessa pandemia que começou a sair justamente esse assunto, dizendo que o Ceará é a melhor base do Nordeste. É excelente, é muito bom, claro, de ouvir isso. Mas você se lembra que antes da parada, é uma pena realmente que esse ano está tudo bagunçado, foi tudo bagunçado, porque o Ceará ia disputar agora o campeonato nacional de sub-20, até do sub-23, entendeu? Isso era fundamental para o Ceará, porque quando saía essa notícia, Ceará é a melhor base do Nordeste, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do sub-20, Ceará toma de 4 do Atlético Paranaense, 4-0, se você se lembra, aquele sub-20 que antes da parada. Aí a gente fica se perguntando, peraí, então, meu amigo, se o Ceará hoje é a melhor base do Nordeste, tudo bem que não vão se basear, talvez, assim, no sub-20, mas no geral, esses últimos anos, que o Ceará cresceu, entendeu? Mas mesmo assim, você vê a diferença ainda que existe entre o Nordeste e o Sul. E isso que eu fico um pouco preocupado. É uma ótima notícia. É claro que nós temos que crescer mais ainda, evoluir e caminhar sempre nessa direção, mas ainda, eu acho que ainda existe uma diferença entre os clubes do Sul. Talvez está diminuindo? Tá, com certeza. Será que os outros também não regrediram, como você citou, por exemplo, o Vitória e o Bahia? Porque se o Ceará passou na frente do Vitória e o Bahia, e você citou perfeitamente o Vitória da Bahia, que sempre revelou jogador, não só no Brasil, mas fora do país. Eu acho que o Ceará agora tem que ter um salto grande, entendeu? Nós estamos aqui no ping-pong, né? Então, deixa eu dar minha opinião e você pode também entrar na mesma hora que eu estiver falando. Só um detalhinho, né, para a gente não deixar alguma dúvida sobre o que nós pensamos. Brana, assim, quando nós falamos que Vitória e Bahia sempre revelaram para o restante dos outros clubes do Sul, Sudeste e mundo, nós estamos falando de uma vida, de uma história longa. O assunto que eu puxei aqui é de 2016 para cá. Então, assim, não deve ser comparado o de 2015 para trás. Poderíamos colocar, para nós, assim, ficarmos dentro de uma lógica total, o seguinte: o que é que o Vitória, o que é que o Bahia revelou de 2016 para cá? Já que essa pesquisa, esse levantamento aqui, deu-se nesse período. Certo? Você concorda que seria mais justo nós avaliarmos
Vitória Bahia de 2016 para cá. Peraí, o Ceará está considerado a melhor base. Mas será que o Vitória e o Bahia não tem vendido, revelado, botado mais jogadores da base no time profissional do que o Ceará? Eu acho que é essa a discussão. Mas como que eles se basearam também para dizer que o Ceará é o melhor clube do Nordeste? Eu acho que será o número do campeonato vencido, campeonato estadual, cada um dos... Títulos dos sub-13, sub-15, sub-17. No que o Ceará ganha, por exemplo, o estadual que eu falo de cada categoria dessa, no que tem uma disputa lá em Recife, lá em Alagoas, se o Ceará ganha, isso é computado, é pesquisado, é baseado nisso. Não posso acreditar que seja só o fato do Ceará ter fisicamente o melhor centro de treinamento, ou o segundo melhor do Nordeste. Não, eu acho que é por títulos conquistados. É justamente por títulos. Mas por que de 2016 para cá? Eu acho que o centro de treinamento entrou justamente nessa jogada, entendeu? A estrutura que o Ceará fornecer para os meninos da base fez com que realmente o Ceará, de repente, deslanchou em número de títulos, porque teve uma estrutura bem melhor, entendeu? Bem maior, teve condição bem melhor e bem maior de formar jogador desde os 11, 12, 13 anos, entendeu? Devido à estrutura. Por isso que o Ceará cresceu de 2016 para cá, não tem nem dúvida nisso. A estrutura fez. Não, perfeito, com certeza. O que eu estou só colocando é que o Ceará ter sido apontado o primeiro de 2016 para cá, não é o fato apenas de chegar esse pessoal da pesquisa desse portal e ter visto. Eu estou vendo aqui a cidade de Vozão. Rapaz, lá em Pernambuco, lá na Bahia, no Rio Grande do Norte, não existe nenhuma outra que se compare. Não é essa a avaliação. A avaliação é de resultado. É de resultado de campo, tá certo? Sim, mas é justamente o resultado vier. O motivo, você está dizendo o porquê que isto aconteceu. Mas aí que tá. Mas os resultados, eu concordo contigo, são os resultados. Mas os resultados vieram graças a quê? Uma estrutura que realmente o Ceará adquiriu. Então, são os resultados mesmo. Agora, o que me deixa, e aí vou voltar no assunto, o que me deixa um pouco preocupado é que ainda existe essa grande diferença entre o sul do país e aqui no Nordeste. E isso porque devido, por exemplo, o primeiro resultado que nós tivemos na Copa São Paulo. De vez em quando o Ceará vai lá e faz um belíssimo campeonato. Mas aí que tá, quando faz o belíssimo, quais são os jogadores que justamente se destacaram na Copa São Paulo, como há uns 3 ou 4 anos atrás, chegaram até as quartas de final, parece, oitavo ou as quartas de final. Qual foi o jogador da base que, com esses resultados, chegou no time profissional? Tem 4 jogadores formados na base alvinegra, hoje. agregados ao elenco profissional. Eu não diria hoje, porque hoje tem a pandemia, né? Que é o lateral esquerdo Kelvin, o atacante Cristiano, o outro atacante pelo lado do Rick, e tem um quarto que é o zagueiro Gabriel Lacerda. Então, são esses 4 que estão junto do profissional. Esses 4 aí, vamos lá, quem é que disputou a Copa São Paulo? Eu acho que esse Gabriel disputou, não? Só se for o ano passado, esse ano não. Não? Não, esse ano o lateral esquerdo foi aquele menino, inclusive, muito bom. O Cristiano também não tem mais idade, nem o Cristiano, nem o Rick. O Rick foi o ano passado, até retrasado, entendeu? Então, eles demoraram. No meu entendimento, Branar, já é um alento. Se não tem ninguém da Copa 2020, pelo menos tem da de 19. Né? Concordo plenamente contigo. Eu estou estranhando aqui que tem um outro lateral esquerdo que antes de aparecer o Kelvin, a torcida já falava muito bem dele, que agora me fugiu o nome. São 2 nomes, também é da base. E eu não estou vendo ele aqui no site do Ceará, ele como agregado ao time profissional. São 2 nomes. Felipe Júnior não. Felipe Júnior está no Santos. É um outro rapaz. Matheus Lira, não. Matheus Lira era o volante. Matheus Farias, não? Hã? Matheus Farias, não? Parece que é. Então, eu não estou vendo ele na relação dos garotos. Então, de qualquer maneira, é um alento e a gente torce, como alvinegro que somos, que realmente a base do Ceará dê frutos. Porque é gostoso, a gente nos envaidece escutar uma história dessa, mas o Ceará
tá sendo respeitado como a melhor base. Poxa, bacana pra caramba, velho. Fico orgulhoso pra caramba. Não tem dúvida. Agora, pois não? Não, deixa alguns recados justamente a respeito disso. O Plínio Nunes está parabenizando você. Graciliano Ramos, Ceará, melhor time do mundo. O Neto também está perguntando aqui. Pergunta ao Ayrton qual o maior jogador que passou pela base do Ceará. Para mim foi Erasmo, ex-Palmeiras, o Sport. Tu vai responder já? Vai responder já. Só um minuto, a gente esquece, não? A gente respondeu, não? Vai, responda. Rapaz, é uma pergunta assim que, assim, a grosso modo, é difícil responder. Mas concordo com o Neto, jogadorzaço, cracaço, Erasmo. Mas eu era muito fã também do garoto Josué, do garoto Alves e do garoto Claudemir. Agora, claro que o Josué jogou Goiás, outro time fora. O próprio Alves se destacou muito, o Claudemir nem tanto, porque ele era magrinho, pequenininho, mas era um cracaço de futebol esse Claudemir. O infeliz do Expedito, lateral direito do Fortaleza, ele entrava em campo só com munição de quebrar o pobre do Claudemir. Rapaz, era uma carnificina, Branal. Claudemir, cracaço, habilidosito, ponta esquerda, garoto do Lula. Mas, enfim, como eu não estou lembrado agora nesse momento aqui, eu vou concordar com o Neto, viu? O Erasmo jogava demais. Vai, prossegue. Pronto, tem outra aqui. Vitor Márcio. Ayrton, meu filho. Juan Oliveira joga na base do Vozão, está lá desde o Sub-13 e hoje está no Sub-17. Estamos muito felizes com tudo que o Ceará vem fazendo com a base, que a cada ano vem vindo forte. Um abraço e também o Neném Lima Pinto, meu amigo Ayrton Martins, bom dia. Então, o que está dizendo Vitor Márcio é justamente isso. Eu acho que com a estrutura do CT hoje, o menino dele está lá desde o Sub-13, hoje está no Sub-17, justamente essa estrutura permite que os meninos cresçam e o Ceará vem cada vez mais forte. Tanto que hoje é considerado o melhor do Nordeste, e esse ano ele ia disputar pelo 4, 5 campeonatos nacional. É o que precisa hoje nossos clubes aqui, o clube do Ceará, é disputar partido contra o Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, todos. Porque se você disputar contra o maior rival, e o Ferroviário, com todo respeito, Ferroviário da Vida, Atlético, não sei o quê, Floresta, tudo bem, são os campeonatos cearenses, mas isso nunca foi referência a nível nacional, a gente sabe disso. A referência é você pegar os meninos lá do Sul, entendeu? É isso que é importante. Então, eu espero que na volta, quando vai voltar tudo ao normal, e Deus quer que volte ao normal, eu acho que o Ceará está nesse caminho. É disputar campeonato nacional. Era 5 entre o Sub-20, Sub-23 e o Sub-17 também. É fundamental isso. O Ceará não pode se limitar a ganhar título cearense, tudo bem, ótimo, por isso que hoje ele é o melhor do Nordeste, entendeu? Mas eu acho que o Ceará tem que começar a abrir mais para ver mais para cima, entendeu? Colocar um patamar mais para cima. É disputar, e até torneio internacional, que eu sempre falei isso, mandar o Ceará para disputar lá o torneio na França, não sei onde, na Espanha, entendeu? Isso que você fortalece, e aí daqui a pouco você vai ter realmente... Porque você citou agora os 4 que estão no elenco profissional, mas não estão sendo titular. Jogos de vez em quando entre um outro. Isso que ainda, entendeu? Está me deixando... mal, porque desses 4, pelo menos um deveria ser titular. Pelo menos um. É isso aí. Vamos torcer que realmente o Ceará consiga cada vez mais revelar bons jogadores para ir para o time de profissional e, evidentemente, que chegar o momento de também servir como receita para o clube, né? Afinal de contas, o clube gasta, e não é pouco, para criar, para formar esses jogadores. Então, vamos torcer que isso realmente aconteça, pedindo a todo mundo, só um minuto, pedir a todo mundo que está nos acompanhando aqui, já agradecendo demais aí a companhia. Eu estou aqui na minha garagem, Branão, estou aqui na minha garagem, botei a mesinha aqui saindo aqui de casa, e, rapaz, começou um toró violento aqui, a chuva veio com o vento, chega, estava olhando até o notebook aqui, viu? Isso. Vai terminar aqui o programa. Não, só para terminar... Só pedir pessoal, Branão, só pedir para não esquecer, só pedir o pessoal que está nos acompanhando que se inscreva agora aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Se inscreva no canal do YouTube, porque daqui uns meses a gente quer fazer também direto pelo YouTube. Então,
compartilhe, entra aí a Vida do Alvinegro, a Vida do Alvinegro no YouTube, com a Ayrton Martins, que você vai encontrar nosso canal, e aí você se inscreve e toca naquele sininho para ser notificado cada vez que tiver um programa, e compartilhe também pelo Facebook, Instagram. Bruno, é contigo. Não, só para terminar, veja o que aconteceu quando o Ceará tira o jogador das categorias de base e coloca no profissional para jogar. Fizeram dinheiro com Raul, Arthur, até os dois Arthur, mas infelizmente não chegou a ser profissional, mas ele era craque já desde menino e já ganhou dinheiro, e o Filipe Jonathan. Então, o que o Ceará está esperando para botar um desses quatro, que eu acho que, para mim, talvez o Rick se destacaria melhor hoje, ou talvez o Cristiano, porque hoje o atacante é mais valorizado que os outros, entendeu? Para colocar esse menino titular e ganhar dinheiro em cima disso. O Ceará já vai ganhar o dinheiro lá com o Arthur, que está na Suíça, ganhou dinheiro com o Filipe Jonathan, e esses caras vieram da base. Então, sim, meu amigo, como que você quer entrar dinheiro, sabendo que a maior fonte que tem hoje para ganhar dinheiro, a mais segura, é a categoria de base, e os caras não botam para jogar. É isso que me deixa chateado, sabe? Mas tomara que muda, entendeu? Que as coisas melhoram cada vez mais. Vamos cobrar isso aí. Programa Vida do Alvinegro em nome de C2 Engenharia e Arquitetura. Fundada em 2005, a C2 Engenharia e Arquitetura trabalha com projetos, laudos, obras residenciais e comerciais. Somos especialistas em obras habitadas, fachadas, impermeabilização e recuperação das estruturas. Venha fazer seu orçamento. 3289-1055. Fala com Edgar Rizzi pelo 98915-0350 e com Paulo Siqueira pelo 988015146. Rei dos Desinfetantes, é distribuidor exclusivo das marcas Biomon e Estar Limpo no estado do Ceará. São produtos antialérgicos e 100% naturais. Conheça nosso repelente natural de capim-limão e citronela, Nim e aloe vera. Proteja sua família da dengue, zika e chikungunya. Não esqueça, o mosquito mata. Você também pode revender nossos produtos. Lucros que pode chegar, meu filho, a 100%. E agora nessa crise de saúde, essa crise financeira, a quebradeira vai ser grande. Então, quer ganhar dinheiro, meu filho? Procura o meu amigo Selmo Camargo, 98787-1039. Nossa loja fica na Avenida Viena, Wayne, 812 Lago Jacareí. E se você quiser comprar um galão de álcool, 70%, aí para se livrar do perigo desse vírus chinês, você liga para o Selmo Camargo, galão de 5 litros pelo precinho, um terço, ou pelo menos a metade do preço que é cobrado nas mercearias e no supermercado. Por que ele está vendendo barato? Primeiro, coração muito grande, se solidarizando com o povo. Segundo, porque comprou carradas aí de álcool. Então, você liga 98787-1039 e você vai adquirir o seu álcool gel. Estamos chegando ao final do programa. Braná, para encerrar, dá uma olhadinha se tem mais mensagem, enquanto eu falo de Aurorense Parafusos, o melhor local para comprar parafusos no atacado e no varejo. Avenida Augusto dos Anjos, 1713, Bom Sucesso, 3484-6533. Temos preços especiais para revendedores de parafusos. Se você tem uma loja de parafusos, uma revenda, um depósito de material de construção, quer comprar para revender parafusos? Fácil, meu filho. É só procurar Aurorense Parafusos e você vai fazer bons negócios. Aurorense Parafusos, 3484-6533, abraçar meu amigo Birajara, meu amigo Diego, e aproveitar aqui sessão abraçar Roberto Osório, Roberto Nogueira, o Nilo, o Danilo, o Samuel Gouveia, o Alfredinho, o Danilo Ferreira, o Danilo Bezerra, quem mais? Misael, Rogerinho, meu amigo Rogerinho, Matheus Fechini, lá do grupo dos conselheiros, toda essa galera boa nos acompanhando. O Nenel eu vi também aqui que tá ligado. Paraná, o Nenel tá ligado, tem algum recadinho aí no final? Não, tem mais não. Só o Cleber Fernando, não sei se já tu tinha falado. Não, tinha não. Cleber Fernando também tá lhe mandando um abraço. E toda a turma que eu citei também, mandando um abraço. Geraldo Silva agora, para cima deles, vozão, tá certo. Então, realmente é só isso aí mesmo. Show de bola, que muita gente nos acompanhando, agradecemos, e vamos fazer o seguinte, como todo mundo vai se inscrever no nosso canal do YouTube, vai receber a notificação, porque nós pretendemos aqui,
eu e o Cristóvão Branato, ficar fazendo mais de um programa por semana, tá certo? E agora nós pegamos aqui essa ferramenta. Branato, show de bola, viu? Essa StreamYard. Se a pronúncia estiver errada, pode me corrigir. StreamYard. Pois bem, rapaz, maravilha. E a gente pode botar até uma terceira pessoa aqui ao vivo com a gente. Então, quem sabe, se no meio da semana nós não vamos fazer um, sei lá, com o presidente Robson, com o diretor Eduardo Arruda, ou com o Guto Ferreira, ou com um jogador, vamos tentar. E agora vai ficar melhor. Maravilha essa ferramenta. E a gente agradece de coração a todo mundo ligado conosco e pedimos mais uma vez que compartilhe no Facebook, nos grupos de amigos e se inscreva no canal. Branato, show de bola, meu querido. Obrigado, meu comandante. Eu acho que seria interessante mesmo fazer um programa à noite, assim, 7 horas da noite, 6 horas, entendeu? Apesar que hoje está todo mundo em casa, então pode fazer a qualquer horário, que assim que você abra, as pessoas já se ligam. A vantagem das redes sociais é porque, nós estamos fazendo agora, de manhã, mas ele fica ligado o tempo todo. Vai ter gente que vai acompanhar a gente daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, vai ter gente que só vai acompanhar amanhã. A vantagem é essa. O Magno César está dizendo aqui, parabéns pelo programa, vou continuar acompanhando. Um abraço, obrigado pela audiência. Eu acho que realmente o Ceará, quando a gente fala do Ceará, não faltam assuntos aí, com certeza. Entre as categorias de base, entre os profissionais, entre a estrutura do Ceará, a diretoria, os ex-presidentes, porque a gente não pode esquecer também, como você disse, Ceará não é de 2008 para cá, é realmente de uma história de... O Vozão já nasceu campeão em 1914. Perfeitamente. Olha, eu queria falar hoje sobre algum quadro que eu sempre fiz no programa Vida do Alvinegro, que é o quadro Curiosidades, sabe, que eu sempre gosto de fazer, mas não vai faltar tempo. Nem que seja nos próximos programas, eu tiro assim 2 minutos para falar um pouquinho, porque os mais novos, de repente, não conhecem a história. E até os antigos. É interessante você estar trazendo. Para mim, eu sou muito saudosista mesmo, eu gosto muito de falar dessas coisas antigas, porque para mim é importante, né, Bruna? Eu tenho 108 anos de idade, eu já tive 5, 15, 20, 30, não só na minha vida pessoal, como também como torcedor do Ceará, já que eu comecei a torcer por esse clube com 8 anos de idade, em 1970. É interessante você estar sempre lembrando, como hoje nós batemos um papo aqui, nós dois, sobre o time de 1985, um timaço. Então, para mim, isso é um assunto que, poxa, me traz, assim, a recordação, me teletransporta para essa época e que só me dá alegria. Falar de um time que eu vou concluir dizendo, olha o time de 1985. Sérgio Neri, Everaldo, Douglas, Argel e Bezerra. Bezerra jogava demais, Brana. Você não teve a oportunidade de ver. Um jogo no lateralzaço, o Bezerra. Everaldo, um monstro. Olha o meio campo do Ceará. Caçapava, Josué, Assis, Paraíba e Lira. Não sei nem dizer qual é o melhor daqui. Lá na frente, Catinha e Anselmo. O Gomes Farias, nessa época, o Farias sempre foi cheio de bordões. Para mim, o maior narrador esportivo do futebol cearense, quem sabe um dos maiores do Brasil em todos os tempos. Um dos maiores. Ele gritava muito, Braná, calca, Catinha, calca, Catinha. Isso virou um foro na torcida do Ceará. Aí lembrei de outro agora, e lá vai Munga, e desce Munga, e sobe Munga, e lá vai Munga, e cai Munga, e lá vai Munga, e lá vai Munga. E a senhora com o Catinha, calca, Catinha, calca, Catinha. E o Catinha era desse time que eu falei. Braná, grande abraço, para cima deles, Rosão. Seria interessante, já que estamos talvez perto da volta dos jogos, e como você considera, de se informar as pessoas que você conhece lá dentro, como que está a preparação do Ceará hoje, como que estão fazendo os jogadores hoje para, de repente, voltar a partir do dia 10, independente que esteja com o portão fechado ou aberto, mas como que estão hoje os jogadores profissionais, estão treinando em casa, individual, entendeu? Como está a preparação para a volta? Seria interessante de puxar esse assunto, entendeu? Porque eu acredito que, olha, tem uns países lá, na Alemanha já estão começando a abrir, na Suíça estão abrindo, na Suécia nem fecharam, entendeu? Então, eu estou vendo todas essas coisas aí e vão começar a abrir, lógico. Isso aqui não vai demorar. Ele dissipa essas dúvidas, né? Eu ia
até pensar em falar, mas a gente acabou aqui conversando sobre a base, esses outros assuntos, e realmente o tempo passa rápido. Mas só uma última informação, é que o Ceará já está com a sua prestação de contas, para ser já foi apreciada pelo Conselho Fiscal. Quem não é conselheiro não entende bem como é que é o métier da coisa, mas é assim, eu estou falando sobre esse temazinho final aqui, não vou me alongar, até porque o programa já está com 1h37, Leonardo. Mas eu sou muito cobrado. Ontem mesmo eu recebi duas mensagens. Aí, tu vai falar amanhã, né, sobre a questão da prestação de contas, dos balanços e etc. É assim, ó, vou só dizer como é que é o procedimento. Existe o Conselho Fiscal, que recebe no mês de fevereiro a prestação de conta da diretoria executiva. Inclusive, eu já expliquei isso para o Cristóvão Branar, para o Renato, para o Afro, para vários amigos. Então, ele, Conselho Fiscal, ele faz toda a análise, certo? E ele pega no final, ele dá o parecer favorável ou não. Parecer do Conselho Fiscal. Até aí não entrou o Conselho Deliberativo, vamos dizer assim, os conselheiros na parada. Embora, claro, que quem é do Conselho Fiscal é porque é conselheiro. No segundo momento, que é o atual, certo? Estatutariamente, nós temos que nos reunir, o corpo completo do Conselho Deliberativo, para quê? Para dar uma analisada no balanço, e vai dizer se concorda ou não com o parecer dado pelo Conselho Fiscal. Tá certo? Então, assim, eu não posso dar mais detalhes, porque existe um código, um manual de ética, que proíbe os conselheiros. É importante eu dizer isso aqui. Eu acho que isso aqui eu não vou ser punido pelo Conselho do Ceará, não, porque eu não estou adentrando nas questões, né? Mas existe um manual que limita o conselheiro estar trazendo dados internos do clube. Então, eu não posso estar, nesse momento, Branar, dizendo, o Ceará arrecadou isso, gastou isso, gastou isso tanto com isso, tanto com aquilo, recebeu tanto com isso. Não posso. Depois que o Conselho Deliberativo aprovar ou não, que será, se eu não me engano, agora dia 28, inclusive vai ser virtual, por conta do vírus chinês, se o clube publicizar, colocar no site oficial dele, aí não. Aí se tornou público, aí evidentemente que eu vou trazer aqui as minhas considerações sobre esse balanço, sobre esse relatório financeiro. Tudo bem, Bernardo? Deu para entender mais ou menos? Perfeitamente, perfeitamente. Será um assunto realmente para depois do dia 28, com certeza, assim que tiver realmente no site, entendeu? Ou colocado oficialmente, claro, será um assunto. Mas esse aí assunto é para vocês, conselheiros, entendeu? E o torcedor só vai ser ciente depois. Aliás, já está circulando já, muita gente sabe. Aí, quem entende esse negócio ali, quem resolve, sinceramente. Deixar bem claro para o Conselho Deliberativo do Ceará que é proibido nós repassarmos essas informações. Lógico. E da minha parte é impossível eu passar, até porque eu gosto muito de cumprir regras. Branar, valeu, Branar, obrigado a todos, eu agradeço de coração aí a parceria, né? Porque, querendo ou não, a bola está parada e nós já estamos aqui com 1h40 de programa conversando com você, meu prezado e querido irmão Almeida. Também estou muito ansioso, com muita saudade do meu Rosão, do nosso Ceará, e que a bola volte a rolar o mais breve possível. Evidentemente que as primeiras partidas serão de portões fechados, mas, menos mal. Obrigado a todos. Entre no nosso canal do YouTube, A Vida do Alvinegro Ayrton Martins, se inscreva e compartilhe a nossa live. Obrigado, Branar, obrigado, torcedor alvinegra, e para cima deles, Rosão!